Exaltamos para todo sempre aquele que é o homem das mãos furadas, a semente da mulher, o Amém, o amado hoje, aquele que é o nosso Deus Criador, Jesus Cristo de Nazaré. Amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estudaremos agora na aula de número 15, Palavra Poderosa, em que o tema fala sobre o Criador e a sua criação. E dentro de uma abordagem, nós vamos continuar falando sobre a criação. Já falamos sobre essa abordagem na aula passada e agora daremos continuidade, né? Lembra que falamos ali que a criação foi operada por Deus, temos a revelação em Gênesis capítulo 15, capítulo 1 e também no capítulo 2. E dentro dessa consideração, a criação do homem e da mulher e a união dos dois, né? O plano de Deus não terminou com a queda de Lúcifer, entendemos isso. Havia necessidade de criar um ser que pudesse dominar e governar sobre todas as coisas que Deus criou. Um ser especial, um ser que tivesse as mesmas características do próprio Deus. E dessa maneira, a partir de uma matéria-prima, Deus criou o homem. E depois, da costela do homem, ele formou a mulher. Veremos então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a criação do homem. Quando a triunidade, quando ali o El Elohim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Olha, que bênção! Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, na triunidade maravilhosa, disse, façamos o homem. Que bênção, né, amados? Gênesis capítulo 2, versículos 18 até o 25, nós percebemos a criação da mulher e a união, o projeto de Deus chamado casamento. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quem disse que não é bom o homem ficar sozinho foi Deus. Aí ele acrescenta, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Então veja o primeiro poder sobrenatural que Deus coloca sobre o homem, para que ele colocasse nome em todos os animais. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus deu autonomia, autoridade para o homem colocar o nome nos animais. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Ou seja, anestesia geral, estado de coma. Não tem que dar pitaco, palpite. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Imagine se Deus sentasse com o homem e começasse a discutir preferência, né? Gorda, magra, alta, baixa, asiática, africana, oriental. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa por quanto do varão foi tomada. Deus não aceita opinião nenhuma. Ele sabe e ele faz, a ele pertence o querer e o realizar. Por isso, colocou o homem para dormir. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Projeto de Deus chamado casamento, duas pessoas de sexo diferente se tornam um. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amados, esse é o projeto de Deus chamado casamento. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoa a união e ordena a multiplicação. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Que bênção, né? Aleluia. Em Mateus, no capítulo 19, versículos 3 até o versículo 10, nós percebemos aí a importância do casamento para Deus, né? Então, queridos, entenda o seguinte: Deus criou 3 instituições. Quantas instituições Deus criou? 1, 2, 3. Primeiro, Deus criou o casamento, depois Deus criou o governo e, por fim, a igreja. Porém, entre essas 3 instituições, a única que Deus criou antes da queda do homem no pecado foi o casamento. Então, veja. E que também é a primazia entre as instituições. Então, queridos, o casamento é uma aliança. É um projeto criado por Deus. Os homens podem dar o nome que quiser, pode usar a forma que quiser, o método que quiser. Se não for segundo o padrão de Deus, não é projeto de Deus. Deus não está presente. Quando Deus criou o homem, ele lhe confiou um projeto de colocar o nome em todos os animais que o Criador criara. Claro que isso, né, evidentemente, pelo poder e pela unção de Deus. Mas Deus deu ao homem essa autonomia. O homem se empenhou, ele desenvolveu de uma forma brilhante o seu trabalho, entendemos isso, né? Adão fez isso, a ponto de ser considerado um super-homem. Agora pensa comigo. Imagine Adão caminhando no fundo do mar, para dar nome a todos os peixes. Aí esse se chama baleia, esse se chama tubarão, esse se chama tartaruga marinha. Amados, pense na resistência e no fôlego de Adão. Sem dúvida, focado na direção de Deus, nós somos extraordinários. Cremos que Deus se agradou do desempenho de Adão. Cremos, sim. Assim, o Criador resolve premiar Adão. Adão, eu vou te dar um grande presente. Deu a ele uma família. E para isso Deus coloca o seu projeto em prática. O seu projeto chamado casamento. Amados, entenda o seguinte: qualquer pessoa que quiser se envolver nesse projeto precisa aceitá-lo por completo, sem qualquer questionamento ou mesmo intenção de alterá-lo. Perceba isso, entenda isso. Qualquer alteração do projeto original estabelecido pelo Criador, não importa a motivação, não importa as necessidades, não importam as dificuldades, as desculpas, não importa o povo, não importa a região, o sistema, não importa a crença, não importa a cultura, não importa a religião, não importa o tempo. Qualquer alteração passa a ser um projeto manipulado, um projeto alterado, um projeto conformado, um projeto adaptado, um projeto periférico. Passa a ser um projeto subjetivo ou um projeto de faz de conta. Tratando-se, portanto, de um projeto pirata. Preste muita atenção, amados. Para gozar da presença de Deus e das suas bênçãos nesse projeto chamado casamento, não pode haver manchas, não pode ter mácula ou qualquer tipo de alteração, por menor que seja. É necessário aceitá-lo
na sua integridade. Queridos, em relação aos textos que mencionamos, analise com muito cuidado e atenção os princípios básicos que o Criador estabelece em seu projeto chamado casamento. E assim você verá que ele não aceita qualquer tipo de alteração, por menor que seja, ou sob qualquer justificativa, qualquer pretexto. Por exemplo, primeiro, o projeto foi estabelecido para o ser humano, não para animais ou qualquer outra criatura. Temos, no nosso século, o absurdo de ver pessoas fazendo casamento de animais. Casa gato com gato, cachorro com cachorro. Que isso? O Criador não aceita influência ou opinião nenhuma de quem quer que seja no seu projeto. Não aceita. Veja o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Pesado sono sobre o homem. E esse adormeceu. Trata-se, amados, de sono profundo. Trata-se de anestesia geral, estado de coma mesmo. Imagine se Deus sentasse com Adão, com o homem, para discutir a escolha e perguntasse: você prefere alta ou baixa? Loira ou morena? Gorda ou magra? Ocidental, oriental, europeia ou asiática? Com que características? Qual a cor da pele? Como você prefere os cabelos? Os olhos? Veja o que diz. Gênesis capítulo 2, versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Deus fez. E ponto. Ah, qual foi a parte do ponto que você não entendeu? Terceira. Trata-se de um projeto entre um homem e uma mulher. Duas pessoas de sexo diferente. Ou seja, o projeto é homofóbico, não há lugar para qualquer outro modelo. Quem determinou isso foi Deus. Deus não preparou um projeto para Adão e Ivo, ou nem para Ada e Eva. Que isso? Malaquias capítulo 2, versículos 12 ao 16, Deus odeia a separação. Amados, paramos por aqui. Na próxima ministração nós tomaremos a partir desse ponto tão precioso. Entenda, princípios. A palavra de Deus é um instrumento que nos transmite princípios, não revelação. A revelação, ela vem depois do princípio. Então, tudo que Deus colocou ali, fundamento, é para a eternidade. Só que, em Daniel, capítulo 7, versículo 25, Deus disse que o homem mudaria a lei e o tempo. Foi o que aconteceu. Por isso há essa bagunça, esse descompasso, essa maldição assolando a terra, porque o homem se distanciou do seu Criador. Não observando a palavra de Deus, fez da sua maneira. Está aí a bagunça. E agora se ajusta, chega e volta a ter comunhão com Deus apenas aqueles que aceitam Jesus Cristo e caminham com Cristo. Aí sim, aí nós nos encaixamos no plano da salvação de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.